Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Alfredo, tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Seja bem-vindo para nossa nova etapa aqui, né? Porque até o episódio passado nós estávamos falando sobre as 7 igrejas, Jesus, né? Falando, passando a mensagem, passando as instruções. E hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 4. Começar, né? Começar. Capítulo 4 vai longe. E nós vamos, né, começar a entender, nos localizar, onde nós estamos. Como está escrito assim, antes e depois, onde estarei nessa história. Nessa história é o quê? O Apocalipse, o que está acontecendo. Então convido você para estar conosco, participar, dar o seu joinha, faça um comentário, se inscreva no nosso canal. Isso. Nós estamos chegando aí a 1.300, né, inscritos. Ative aí as notificações para que você possa receber o nosso conteúdo, tá bom? E também nós estamos ao ar toda segunda-feira às 8 horas da noite aqui, horário dos Estados Unidos, e 21 horas, 9 horas da noite, horário lá do Brasil. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, em todas as plataformas também. Estamos lá na radiowaibo.com, uma rádio brasileira a serviço da comunidade brasileira lá no Japão. Convido você a estar conosco e entrar nessa nova etapa aqui do livro de Apocalipse, que é o capítulo 4, né? É um divisor de águas, né, Alfredo? É um divisor de águas. Muito interessante, né? Olha, muita coisa interessante para você aprender. Olha, gente, se você tiver dúvida, pergunta. Olha, com certeza nessa parte aqui vai ter muita coisa que vai gerar dúvida, porque existem várias correntes, né, Alfredo? Várias correntes, sim. Então é isso aí, manda bala que... Segura aí onde você tá, segura na cadeira aí que tem coisa pesada aí. Pesada que eu digo forte, né? No bom sentido, para que a gente possa aprender juntos aí, tá bom? Ok, então vamos lá, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos em Cristo que nos acompanham aí no nosso Parabolando Podcast, né? E hoje, mais uma vez, agora, falando sobre o livro do Apocalipse. Sim. E já estamos no mês de maio. Uau! Passa muito rápido, né? E estamos no capítulo 4 de Apocalipse. Sim, tem muita coisa boa aí. Muita coisa boa vindo por aí. E então, como nós dissemos, o livro de Apocalipse é um livro que traz esperança, um livro que nos traz alegria. O pessoal tem medo de ler Apocalipse, Não, Alfredo? Apocalipse é um livro que deve ser... Você tem medo de ler Apocalipse? Fale pra mim, por que você tem medo de ler Apocalipse? Porque de repente você não sabe onde você está localizado. Exatamente, onde é que eu estou nessa história? Quem eu sou? Não sabe quem é você? Isso é uma coisa muito importante saber. Muito importante. É uma questão de identidade, né? Yeah. E inclusive, entrando nesse capítulo 4 do Apocalipse, nós vamos estar falando sobre vários assuntos aqui. Aquelas profecias que Jesus faz no capítulo 24 de São Mateus. Sim. Para quem que é aquilo? Capítulo 25. As 10 virgens, quem são? Sim. Quem são os bodes, quem são as ovelhas? Todas essas coisas que nós falamos no do livro de Apocalipse e sobre o final dos tempos. Sim. Aqui, no começo do capítulo 4... Já vai se desvendando algumas coisas. Começa a abrir a nossa mente, porque às vezes nós lemos e muitas vezes quando se fala do fim, muitas pessoas ficam com medo. É porque ela não sabe o final da história. Porque ela fala, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou estar com Jesus? Será que eu vou ser salvo no fim? O que será de mim? E aquele medo total. Nós vimos que as igrejas, quando nós estudamos as igrejas, algumas delas estavam em situação terrível, mas havia a cura porque era igreja, era salvo, era eleito de Cristo. Porque estavam lá, né? Estavam lá. Então, há tempo. Há tempo. Então, se você é um eleito de Cristo, você não deve e não pode temer. Ok. Uhum. E o capítulo 4 nós vamos ver o porquê, quando isso acontece. No versículo 1, nós vamos nos deparar aqui no versículo 1 do capítulo 4, onde o apóstolo João fala assim, olha, depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, lá no começo, como de som de trombeta falando comigo, disse, sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Destas, ok. E aí nós perguntamos, depois destas, quais?
Não é? Porque João fala, depois destas coisas... Duas vezes ele fala depois, né? Depois destas. Yeah. Ele no começo ele diz, depois dessas eu olhei. Então nós vemos que aqui João primeiro, ele viu o Cristo ressuscitado, ele viu andando no meio dos 7 candeeiros, ele viu as 7 estrelas. Ali é só igreja. Ok. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas, as 7 estrelas são os 7 pastores, 7 anjos, 7 bispos da igreja. Recado só para a igreja. Tudo Jesus falando. Tudo Jesus. De repente, Jesus sai de cena. E ele olha para o céu e ele ouve aquela voz primeira que falou como de trombeta, dizendo para ele João aqui, assim, né? Fala, depois dessas coisas. Depois que coisa? Depois da igreja. E ele vê uma porta aberta no céu. Sim. E João era o quê? Igreja. Então ele vê uma porta aberta no céu e fala, sobe para cá. João é igreja. João é um apóstolo de Jesus Cristo, o último dos apóstolos sobreviventes, e fala, sobe para cá porque eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois destas coisas. Que coisas? É aqui onde nós vamos nos deparar sobre o grande ponto em que há divergências de interpretação e de opinião a respeito do livro do Apocalipse e a respeito do fim, né? Essas são divergências escatológicas, né? Escatologia é escatos, que vem do grego, né? Que significa as últimas coisas, e logia, que é o estudo das últimas coisas. Então, o que acontece? São 3 correntes? São 3 correntes principais a respeito do fim, de como será o fim e o que acontecerá. Dentro dessas 3 correntes, em uma delas, existem mais 3. Certo, mas... Seriam 6, né? Sim. E nós vamos estar falando sobre isso. Mas as 3 principais correntes que falam a respeito da vinda de Cristo são elas os amilenistas, os pré-milenistas e os pós-milenistas. Que palavras são essas, meu Deus do céu. Mas aí, no caso aí, né? Aí que entra a localização. Onde estaria onde é que eu estou? Onde é que nós estamos? Onde você está? De repente, né? Você pode estar sendo ensinado por alguém, né? Que vê, né? No entendimento dele, no que ele tem estudado, em certa maneira. De repente você vai ver outro. Então existe essas coisas, né? Isso não é para confundir, nenhum deles está errado, mas a questão é a visão do que está acontecendo. Exatamente. Não é a questão... Porque é você entender a volta de Cristo, isso não... O modo como Jesus voltará, não interfere na tua salvação. Sim, ok. Por isso que, em questão de escatologia, existem essas divergências. Porém, há um ponto que une todos esses 3. O ponto de união nas 3 visões é que Jesus voltará. Sim. E isso é a doutrina principal, que um dia ele vai voltar para julgar todos os gentios. Sim. Então, o que acontece? Aqui entra aquela palavra de Santo Agostinho, onde ele diz assim, nas coisas essenciais, unidade. Opa, então, aí, anota aí, nas coisas essenciais, unidade. Unidade. O que é essencial para a nossa salvação? Essencial fala a respeito de salvação. Então, o que é essencial para a salvação? Você tem que ter uma doutrina correta a respeito da obra e pessoa a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Sim. Isso tem que ser correto, porque se isso for incorreto, você está entrando em heresia. Ok? Então você tem que saber que Jesus Cristo, ele é Filho de Deus, ele é uma única pessoa com 2 naturezas. Sim. Okay? Ele é o Filho de Deus, o sacrifício dele foi quem nos salvou, nós somos salvos única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo na cruz. Sim, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Só o sangue dele, não existe obra que nós façamos que possa nos salvar. Em todos esses pontos... Ressuscitou. Cristo ressuscitou, subiu aos céus e voltará. Voltará. Ok? Nesse ponto, que é a são doutrina. 2 coisas na frente, arrebatamento e volta de Jesus. São 2 coisas. São 2 coisas diferentes. Então, o que acontece? Nesse ponto, crendo nessas coisas, você crê que Deus é Pai, Deus é Espírito, que você crê no Espírito Santo, que Jesus Cristo é Deus de Deus, o Espírito Santo procede de Deus, é Deus com Deus, a Trindade Santa, são pontos principais. Ok. Né? No essencial, a unidade. No essencial.
unidade. Nisso nós temos que ter unidade. Certo. Naquilo que não é essencial, que não te leva para o inferno, liberdade. Não, ok. Muito boa palavra. Esse é Agostinho. Santo Agostinho. Naquilo que não é essencial, aquilo que não te leva para o inferno, que não te leva a uma heresia, liberdade. Você tem a liberdade. Então, em escatologia, você tem a liberdade de interpretar e pensar, não, eu creio que Cristo virá assim. O outro fala, não, eu creio que vai ser dessa maneira. Não, eu creio que vai ser dessa maneira. Mas todos creem que ele virá. Ninguém fala, não, ele nunca virá. Todos creem que ele virá. Exato. Então, okay. A liberdade naquilo que não é essencial. E depois Santo Agostinho arrebata dizendo assim, e em todas as coisas, caridade, amor. Amor. Ok? Ok. Então, em todas as coisas, caridade. Então, eu tô falando, talvez eu esteja falando por mão, que é amilenista, pós-milenista, pré-milenista, pós-tribulacionista. Não tem problema, meus irmãos. Todos nós vamos estar com Cristo. E se eu estiver errado, nós vamos estar com Cristo do mesmo jeito. Exatamente. Com certeza. Nesse ponto. Né? Aí eu dizer, rapaz, você estava certo. Lá no céu, você estava certo, rapaz. Não é que você estava certo? O outro diz, isso é verdade, você estava certo. Okay. Então, isso nós temos que ter em mente. Naquilo que é essencial, unidade. No que não é essencial, liberdade. E em todas as coisas, caridade. Eu tenho que ter amor para com o meu irmão. E isso não pode nos desunir, porque o que nos une é muito maior do que as coisas que nos desunem, não é? Então isso é muito importante. Então, tendo dito isso, nós falamos das três princípios. Por que alguns o modo como alguns interpretam o livro de Apocalipse. Uns interpretam ele totalmente simbolicamente, que é só porque ele tem muitas linguagens de símbolos. Outros interpretam ele metade simbólico, metade literal. Outros totalmente literal, mesmo com os símbolos. E por causa dessa interpretação, que ao decorrer do tempo as pessoas foram desenvolvendo, a igreja foi desenvolvendo, devido ao tempo em que viviam, devido ainda não ter as coisas acontecido. Então, devido a muitas coisas, vieram várias interpretações que não tira a pessoa do céu. Isso não leva a pessoa para o inferno. Que tem Jesus, nada a ver com a doutrina da salvação. Não tem nada a ver com a doutrina da salvação, exato. Então, por um exemplo, o ponto principal aqui é o milênio, que divide essas opiniões, são o milênio. O que é o milênio? Também chamado de quilianismo, ou no grego de quiliak, que seria 1000 anos, né? Sim. Ou chilianismo. Seria 1000 anos. Alguns acreditam, os amilenistas acreditam que esses 1000 anos é o tempo que nós já estamos vivendo. Ok? E que, por exemplo... Mas começou quando? Isso que eu não entendo. Eles dizem, eles afirmam terem começado o milênio quando começa a igreja. Então eles afirmam, o tempo de igreja na Terra é simbólico, o tempo que a igreja fica na Terra é um milênio simbólico. Não é 1000 anos, apenas um termo. É um termo, seria um termo simbólico, porque são muito tempo. Uma época, ok. Exatamente. Então, eles acreditam que o capítulo 24 de São Mateus, do versículo 1 até o versículo 35, está falando da queda de Jerusalém, e tudo aquilo que Jesus falou ali se cumpre na queda de Jerusalém, e do versículo 35 em diante, é que começa a falar do fim dos tempos. Essa é a visão dos amilenistas, que aqueles que não acreditam que haverá um reinado, um milênio de 1000 anos literal. Não é? Dentro desses, há também os pós-milenistas. Os pós-milenistas, eles acreditam que haverá um grande crescimento da igreja pela pregação do evangelho, irá conquistando tanto de pessoas possível, e as coisas começarão cada vez melhorar por causa da pregação do evangelho no mundo, e aí Jesus volta. Estes são os pós-milenistas. E o milênio também para eles é simbólico, não é um milênio literal. É um tempo, é uma era. É uma era. E os pré-milenistas, ou milenistas, né, que se chamam, que são os que acreditam que os 1000 anos de reinado de Jesus aqui na Terra serão literais. Isso nós vamos ver lá no fim do livro de Apocalipse. Os 1000 anos de Jesus reinando, o Satanás aprisionado, são literais. E é isso que divide. Quando começa os 1000 anos de reinado de Cristo aqui na Terra conosco, lembra que na carta a Laodiceia ele diz, aqueles que vencer vão se assentar no trono comigo para reinar. Não é? Então, os milenistas ou quilianistas, eles afirmam o seguinte, não, serão 1000 anos depois de um período de tribulação, de 7 anos de tribulação.
Jesus volta e põe os pés lá no Monte das Oliveiras, não é? Ok. Destrói os seus inimigos, Satanás é aprisionado por 1000 anos, e Jesus reina por 1000 anos, e então vem o juízo final de todos, né? Onde será o juízo do trono branco, onde Deus se assenta no trono, abre-se os livros, e todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então, para este lago que arde com fogo e enxofre, lá serão lançados o inferno. Então, o inferno é só um provisório. É uma amostra. É a sala de espera do lago de fogo, né? Sim. Então, o inferno será lançado no lago de fogo, Satanás, a besta, o falso profeta e todos os demônios e todos aqueles que não estiverem inscritos. Imagina um sofrimento terrível, eternamente sem volta. Sim. Né? Nesse lago de fogo. Então, os milenistas acreditam nesse milênio, e os pré-milenistas acreditam que a igreja será levada antes da tribulação e antes do milênio. Ok. Ok? Que é isso que nós acreditamos. Isso é o que nós acreditamos. Por isso nós vamos entrar nesse já dando esta explicação, e a nossa linha será essa. É onde nós estamos, né? Então, nós cremos nisso. A nossa linha é esta, né? Sim. E nós vamos dizer o porquê. Claro. Porquê, na palavra de Deus, o porquê que estas coisas acontecem. Então, os que não creem... Já deu? Tá dando aí 25? Não. Os que não creem, né, que você falou. Ok. Então, os que não creem nos 1000 anos literais, uma das coisas que eles afirmam é o seguinte, é que essa doutrina é uma doutrina nova. Principalmente a doutrina pré-milenista é uma doutrina muito nova. Ok. Mas isso não é verdade, porque nós vamos ver aqui na história da igreja, há alguns pais da igreja que eram pré-milenistas. Ok. Não é? Por exemplo. Pessoas que viveram muito perto ali. Inclusive, a negação do reino de Jesus reinar 1000 anos aqui, na terra, literais, ela foi rejeitada por alguns teólogos da igreja da época por conta dos judeus. Porque eles diziam, não, isso daí é coisa dos judeus, porque os judeus estão pensando num reino terreno e carnal aqui na terra. Nós não vamos reinar aqui na terra, vai ser no céu. Foi justamente para eliminar o pensamento judaico de um reino do Messias, como os discípulos pensavam. É agora que será inaugurado o reino, porque eles diziam, né? Agora que o Senhor vai restaurar a casa de Davi e tal, e Jesus falou, não cabe a vocês isso agora, né? Vocês têm que pregar o evangelho. Então os judeus pensavam num reino aqui. Okay. Então, para eliminar isso, muitos teólogos da igreja disseram, não pensem, né, inclusive até Agostinho e Jerônimo foram os que diziam, não, nós vamos reinar com Cristo no céu, né? Sim. Mas nós vemos aqui, por um exemplo... Onde você está lendo aí, Alfredo? O que você está lendo aí? Deixa eu dizer aqui, ó, esse aqui é um livro, não está aqui sem o título, mas aqui tem o título. Esse aqui é a História da Igreja pelo Philippe Scaff, é um historiador muito famoso do século XIX. Philippe Scaff. Esse historiador é do século XIX. Ok. Né? E ele escreveu a História da Igreja, um trabalho muito grande, muito longo. Esse aqui um livro, é um dos livros da coleção. Essa coleção aqui é uma coleção pequena, ela tem 8 volumes só. Sim. Né? Mas ele tem a coleção também da Patrística, que são 34 volumes. Muito boa a coleção, né? E essa daqui é da História da Igreja. E ele coloca aqui, né, ele fala sobre o quilianismo, né? E ele coloca aqui sobre os pais da igreja. Os pais da igreja são aqueles que foram evangelizados pelos apóstolos. Ok. Então, um deles é Papias. Papias de Hierápolis, ele viveu no mesmo tempo de Policarpo. Sim, de Esmirna. De Esmirna, né? Okay. E era discípulo de João também, Papias. Né? Então os dois provavelmente se conheciam. Sim. Né? E ele escreve uma coisa interessante aqui sobre o milênio. Ele diz assim, olha, ele tem uma noção sobre uma felicidade extrema na época do milênio, do reino milenar, quando ele apela a essa felicidade, ao reino milenar de 1000 anos literais aqui na Terra, a tradição apostólica. Ele estava muito próximo dos apóstolos, porque ele estava junto com Policarpo, era amigo de Policarpo. Ok. E era discípulo de João, né?
Então ele põe na boca de Cristo a descrição figurativa de um lugar fértil, de uma terra fértil, de lugar preservado, onde terá muita alegria, dará muitos frutos, citando Isaías também, né? Sim. Então ele coloca essas coisas. Isso aí é Papias. Depois tem o Justino, o mártir também, né? Sim. Que ele diz assim, ó, Cristo irá depois da tribulação, depois que se manifestar o anticristo e tal, ele diz assim, Cristo irá ressuscitar os patriarcas, os profetas e os judeus piedosos, e vai estabelecer o milênio, e vai restaurar Jerusalém, e vai reinar no meio dos seus santos. Okay. E depois disso vem a segunda ressurreição e julgamento. Isso aqui é Justino, o mártir Justino, que era pai de um grande teólogo da Orígenes. Né? E o Justino, pai de Orígenes, tem esse Justino aqui. Então ele cita essas coisas aqui e fala, olha, e haverá um milênio onde se ressuscitarão e os santos governarão. Então, tem também Irineu. Tá. Então não é coisa nova, né? Não é coisa nova. Irineu também fala sobre a questão do reino de Cristo, que o milênio será instaurado depois de 1260 dias, depois de 3 anos e meio de reinado do anticristo. Que é a primeira parte da tribulação. A segunda parte da tribulação, né? A grande tribulação. Uhum. E aí ele fala assim, depois Satanás será solto e Jesus vai vencer ele, e aí virá o julgamento final. Tertuliano também fala disso. E fala que depois... Está muito bem embasado, então. Então, muito bem. Os pais da igreja aqui, todos eles falavam da tribulação, 3 anos e meio, e depois o milênio, 1000 anos reinando, nós reinando com Cristo aqui, com o seu povo. Okay. Então, quando João diz aqui depois... Deixa eu ler esse livro aqui, deixa eu ver. Isso aqui? Sim. Uhum. Quando João fala depois dessas coisas, e depois do que vi, depois do que ouvi, ele está falando justamente depois do tempo da igreja. Porque esse aqui foi antes do Concílio de Nicéia, né? Esse aí foi antes do Concílio de Nicéia. Isso aí essa começa dos pais da igreja, né? Depois tem a era apostólica, depois os pais da igreja. Isso é antes ainda. Você vê que é antes do ano, século 2. Aqui é de 100 a 325. Do ano 100 a 325. Então, quer dizer, estavam muito perto dos apóstolos e falavam da tribulação, do milênio, daquilo que tinham ouvido e aprendido do apóstolo João e dos apóstolos, né? E diziam da igreja não estar aqui presente. Aqui está contando a história da morte de João, né? O apóstolo, né? Lá da ilha de Patmos, até o Constantino, né? O imperador Constantino o Grande, né? Esse aí está contando aqui a história da igreja cristã. É nesse período que conta esse período. Uhum. É muito interessante. Então, às vezes é interessante... que às vezes nós não sabemos o porquê, e nós pegamos às vezes o bonde andando. E é muito perigoso, irmãos, nós nos agarrarmos em algo porque gostamos, ou porque nos parece bem, ou porque simplesmente nos agradou, ou nós gostamos da pessoa que está ensinando. Mas às vezes o mestre que está nos ensinando também pode cometer erro. Sim, por que não? Isso acontece, né? Então é bom nós irmos na raiz da história e muito bem. Então, para a gente já estamos encerrando já o nosso episódio, tá? Então, nós estamos falando aqui do milênio, né? Das interpretações, o que acontece, onde nós estamos, nós somos né? Nós somos pré-milenistas e que nisso nós cremos, e de acordo com a palavra, todos eles têm seus argumentos, né? Todos eles têm seus argumentos, mas nós vamos falar dessa parte, né? Aonde nós estamos. Esse é o tema, né, do capítulo 4 inicial. É para saber onde eu e você estamos nessa história. Porque isso aqui é uma história, né? Isso aqui é o desenrolar de tudo isso, onde que a gente encaixa e por que que nós pensamos assim, né, Alfredo? E aí, a semana que vem, nós vamos estar continuando falando, porque nós dissemos hoje, nós vamos pegar a linha pré-milenista. Sim. E dentro dessa linha que nós estamos, existem 3 linhas. Ok. Não, tá bom, então. Então nós estamos falando dos pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. A questão da tribulação. Falando de milênio, né? É uma coisa e tribulação é outra. Tem arrebatamento, tem volta da igreja. Né? São muitas coisas, muitas coisas aqui dentro para nós entendermos o livro do Apocalipse, e aí quando entrarmos, nós sabemos de quem que ele está falando no céu e de quem que Cristo está falando na terra. Precisa saber para onde é que é. A gente sempre fala isso, né? Você pega uma carta, para quem é essa carta, né? Para quem é essa mensagem? Para quem que está sendo, né, falado aqui, né? O que? Igreja? Israel nações. Ou nações? Quem sou eu? Né?
Eu não sei se você, de repente, tem algum israelita nos ouvindo. Exato, né? exato. Entendeu? Então, e tudo isso aí é bom a gente entender quem nós somos, né? De onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. Para onde nós vamos. Isso é uma coisa... E quando, né? E quando? Quando será, hein? Tá bom, então, e aí, Alfredo, suas considerações finais, e já estamos dando aquele tchau e convidar você, né, para estar conosco, né, no nosso episódio aqui. Olha, veja só que arte muito linda, antes e depois temos ali 2 portas, né, simbolizando 2 caminhos. Gente, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Lembrando mais uma vez, só tem 2 caminhos, tá bom? Só tem 2 caminhos. Sim, Alfredo. Então, meus irmãos, a princípio parece um pouco complicado quando nós ouvimos essas palavras de termo mais teológico, mas no decorrer dessas nossas explanações aqui vai ficar fácil e nós vamos entender. E se houver dúvida, eu quero dizer a você, põe no comentário a sua dúvida, escreve, pergunta. Não concorda? Não tem problema, escreva. Escreva. Não concordo por causa disso. Não tem problema nenhum, somos todos irmãos. Aham. Não é? Então, é muito bom. E só aprende quem pergunta. Com certeza. Se você tem dúvida, pergunta, você vai aprender. Amém. Ok? Beleza, então. Então, pessoal, nos vemos até o nosso próximo episódio. Continuação, tá? Continuação aqui do capítulo 4. Nós vamos conversando, batendo aquele papo. E, como eu disse para você, faça pergunta. Não deixe de se comunicar, porque eu tenho certeza que nós temos muito a aprender juntos. Que ninguém nunca sabe de tudo. Aqui ninguém sabe tudo aqui, não. Tá? Por isso que a gente está estudando, por isso que a gente está se informando para trazer o de melhor para você da palavra de Deus, tá bom? Nos vemos até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau, tchau.